Você vai começar a entender agora por que Tarcísio de Freitas foi obrigado a fazer uma guinada tão dura em seu discurso. Que passa de isso aí não pode ter caça às bruxas, problema do Lula, etc e tal, para. É preciso união nacional agora, deixar a política de lado para mitigar esse problema. Um estudo mostra o tamanho do estrago que seria o tarifaço de Donald Trump sobre a economia do Brasil. E é o estado de São Paulo quem deve perder mais economicamente se esses 50% forem adiante. Quem é que apanha mais também? O agro. É o setor que mais deve sofrer quando a taxação entrar em vigor. E aí, Amanda Luder, que traz os detalhes para a gente, agro, que aqui em São Paulo, por exemplo, laranja, cana-de-açúcar, que também tem a ver com etanol, né? E carne, seriam pauladas importantes. É por isso que o governador foi chamado pelos empresários, pela mídia paulista e paulistana e sentiu mudando a direção do discurso. Mostra para quem está em casa o que seria aplaudir uma perda dessa monta para São Paulo. Vou traduzir isso em números, Dani. Um bom dia para você, bom dia também para você que nos assiste. Esse estudo que a gente traz agora, ele foi feito por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, que estimaram como é que vão ser as perdas frente a essas novas tarifas impostas por Donald Trump, tanto por setor quanto por estado aqui do Brasil. Esses pesquisadores tinham feito um estudo em abril com aquelas primeiras medidas anunciadas por Trump. Portanto, agora veio uma atualização desse estudo que mostra, claro, um impacto ainda mais negativo. Então, São Paulo e Minas Gerais são os estados que, em valores absolutos, mais devem perder com essas medidas tarifárias, especialmente puxados pelos setores agropecuário e também industrial. Você vai ver na tela aí que a gente preparou que o PIB estadual de Minas Gerais, que está marcado na cor laranja, por exemplo, deve acumular perdas de 1,15% na agropecuária, 0,35% na indústria extrativa e 0,22% na indústria de transformação. E aí São Paulo, que você comentou, Dani, marcado na cor vermelha, pode acumular perdas de 0,73% na agropecuária, na indústria extrativa 0,12% e um pouco mais na indústria de transformação 0,31%. E do que a gente está falando aqui para citar alguns exemplos? Então, indústria de transformação inclui, por exemplo, siderúrgicas e metalúrgicas que são afetadas pelas tarifas sobre aço e alumínio. E inclui também a própria indústria de maquinário e equipamentos que, a partir de agora, começa a sofrer uma competição ainda mais forte com a própria indústria interna lá dos Estados Unidos. Quando a gente fala de agropecuária, Minas Gerais produz metade do café brasileiro, que é um produto bastante exportado para os Estados Unidos. Laranja, que você citou, que é utilizada para fazer o suco de laranja, um dos principais itens de exportação do Brasil para os Estados Unidos. 90% do cultivo dessa fruta é feito em cidades de São Paulo e de Minas Gerais, portanto, os estados que mais devem perder, e são perdas que acontecem não só pela queda nas exportações, mas, claro, por consequência, a queda na produção. Quando existe essa retração nas vendas externas, é esperado que os setores tenham aí uma perda no dinamismo produtivo, o que, de acordo com esse estudo, também pode afetar os empregos nesses setores. E aí, na próxima tela, você vai ver que, ao lado de São Paulo e Minas Gerais, os 3 estados da região sul também estão entre os que vão acumular as maiores perdas, de acordo com esse estudo, ou seja, as maiores economias do país também são aquelas que devem ser as mais afetadas em valores absolutos. Vocês veem aí Rio Grande do Sul e Paraná com perdas de mais de 1,9 bilhão de reais nos respectivos PIBs estaduais, Santa Catarina com perda de até 1,7 bilhão e aí São Paulo com uma perda que chega a quase 4 bilhões e meio de reais no PIB estadual e Minas Gerais com 1,6 bilhão. Então, reparem que a perda somada só da região sudeste, puxada por São Paulo e Minas Gerais, ultrapassa os 6 bilhões de reais. No estudo anterior que eu comentei, que foi feito no mês de abril, essa perda estimada da região sudeste era de 5,3 bilhões de reais. E agora, com as novas tarifas, claro, uma perda ainda maior para esses estados.
Volto com vocês aí no estúdio.